dela. Pai, eu te agradeço pela disposição, Senhor, dessa irmã, essa disposição de sempre dizer: eis-me aqui para o Senhor, Pai. Oh Deus, alguém que está na tua presença, cheia da tua unção, e eu sei que o Senhor tem uma medida, Deus, através da vida dela, a derramar para as nossas vidas na noite de hoje. Oh Deus, enquanto ela estiver sendo usada, Senhor, para ministrar sobre nós, que o Senhor esteja ministrando e tocando nas áreas, Pai, da família, nas áreas da vida, nas áreas do sonho, nas áreas das batalhas, que o Senhor esteja indo à frente, Deus, no nome de Jesus. Como diz a sua palavra, que enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor mudou a sorte de Jó. Oh Deus, enquanto a palavra for sendo liberada, libera rios de vida sobre a vida da irmã Kátia, sobre toda a sua casa, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Dê um forte aplauso e engrandeça o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz que excede o nosso entendimento, esteja agora sobre a tua vida, esteja agora sobre a tua casa, sobre a vida dos teus familiares, em nome de Jesus. Amém? Quem está feliz aí com Jesus? Glória a Deus. Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, Ele é o motivo de nós estarmos aqui nesta noite. E ontem nós fomos ministrados pelo pastor que nós somos amados de Deus. Que coisa maravilhosa, que bênção. E eu creio que esse ano de 2023 nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Aquilo que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram e que ainda não chegou no nosso coração. É o que Deus tem preparado para a tua casa, para a tua família. Nós vamos ter uma colheita superabundantes, portas abertas no poder do nome de Jesus. E sabe por que eu tenho certeza disso? Porque nós estamos começando os primeiros dias de 2023 prostrados diante do altar do Senhor, diante da casa do Senhor, e sobre uma palavra profética que Deus ministrou na vida do nosso pastor, do anjo da igreja, fortes até o fim. Nós estamos aqui consagrando cada dia, representando um mês desse ano. Então, gente, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Se prepare, abra o teu coração, abra os teus olhos espirituais para você viver na tua casa, na tua vida, milagres que você jamais imaginava. Sabe aquela oração que você fez chorando sozinho lá na tua casa, chorando muitas vezes dentro do teu carro? Deus não esqueceu de nenhuma das tuas orações. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que Deus recolhe as nossas orações numa bandeja de ouro. E no tempo determinado por Deus, o milagre acontece. Amém? Glória a Deus, aleluias. E pastor, eu quero te agradecer pela oportunidade. Como é gostoso poder estar em cima do altar do Senhor, falando da palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz e não volta vazia. Eu louvo e agradeço a Deus. Eu sei o quanto que é responsabilidade de um pastor, de uma pastora, entregar o microfone deles, né? Mas que Deus abençoe a sua vida, e eu te agradeço do fundo do coração. É uma honra para mim poder falar dessa palavra de Deus que eu amo tanto. Amém? Meus irmãos, a palavra que Deus ministrou no meu coração para a gente estar aqui hoje meditando está no livro de Mateus. Abra a tua Bíblia aí. Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 a 27, que nós vamos ler. Mateus, capítulo 7, versículo de 24 a 27, que fala sobre os dois alicerces.
Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Você pode repetir isso para mim? Edificada sobre a rocha. Edificada sobre a rocha. Amém. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos mais uma noite na tua casa, na tua presença, para te louvar, para te engrandecer, para dizer, Senhor, que nós não temos outro bem além de ti, Senhor, para entregar nesta noite tudo diante do teu altar, para entregar nesta noite as nossas vidas no teu altar, a nossa família no teu altar. Queremos aqui, Senhor, colocar tudo diante da tua presença. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, que caia por terra aqui nesta noite qualquer resistência contrária do inimigo. Nós repreendemos no poder do nome de Jesus, mas que a tua palavra possa ser ministrada, que a tua palavra possa ser revelada aqui nesta noite. Pai, que eu diminua e que tu cresça, Senhor. Fala através da minha boca, Senhor. Oh Deus maravilhoso, tu sabes que eu sou pó, mas, Senhor, o teu Espírito Santo de Deus nos fortalece e ministra nas nossas vidas e no nosso coração. Eis-me aqui, Senhor. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluias. Quem já não ouviu alguém, às vezes você encontra um amigo, às vezes você encontra um irmão e fala: e aí, como é que você está? E aquela pessoa fala assim para você: eu estou firme e forte. Eu mesmo, muitas vezes as pessoas perguntam para mim: e aí, Kátia, como é que você está? Eu estou firme e forte. E quando nós trazemos essas duas palavras, firmes e fortes, para o lado espiritual, firmes é nós estarmos firmes na rocha que é Jesus. Nós estarmos firmes nas promessas de Jesus. E estarmos fortes, na palavra de Deus, estar forte é confiar no Senhor, é estar com a sua vida na dependência de Deus. Então, meus irmãos, se nós quisermos estar fortes até o final, nós vivemos num mundo de incertezas, nós vivemos num mundo que a própria palavra de Deus diz que jaz no maligno. Mas quando nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo, quando nós estamos crendo que o melhor de Deus vai acontecer, quando nós estivermos vivendo pelos olhos da fé, os milagres vão acontecer. É por isso que a fé existe três características da dinâmica da fé. O próprio nome já diz, dinâmica da fé. A fé não é algo parado, não é algo estático. A fé é algo que se move. A fé é algo sobrenatural. E existem três características da dinâmica da fé que opera o milagre na minha vida e na tua vida. Repete comigo. Primeira característica da dinâmica da fé. Ouvir a palavra de Deus. Lá em Romanos diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra
de Deus 2 vezes, ouvir e ouvir. Ou seja, a gente tem que ouvir, continuar ouvindo, continuar ouvindo, continuar ouvindo, ouvir hoje, ouvir amanhã, ouvir de manhã, ouvir de tarde, ouvir de noite, se nós quisermos vencer as batalhas que nós vamos enfrentar em 2023. Nós temos que ouvir e continuar ouvindo em todo o tempo a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus através da leitura da palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus através de um louvor, de uma pregação, de uma ministração. Meus irmãos, se nós quisermos estar firmes com Deus, nós temos que ouvir a palavra de Deus. E a segunda característica da fé, fala comigo aí, segunda dinâmica da fé: crer. Meus irmãos, não adianta a gente ouvir a palavra de Deus e entrar por um ouvido e sair pelo outro. Nós temos que ouvir a palavra de Deus e crer, e acreditar. Acreditar sem ver mesmo. Muitas vezes a vida da gente está de ponta cabeça, mas você ouve uma palavra, você crê naquela palavra. Se crer, verás a glória de Deus. Lá no livro de João diz: se crer, verás a glória de Deus. Se a gente não crer, a gente não vai conseguir ver a glória e o milagre de Deus nas nossas vidas. Então, por isso que a dinâmica da fé é ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus. E terceira dinâmica da fé, repete comigo, terceira dinâmica da fé: obedecer. Amém? Por isso que o abecedário do crente não é ABCD, é obedecer. Viu, jovens e adolescentes? Nosso abecedário é obedecer. Não adianta você ouvir a palavra de Deus, você crer na palavra de Deus e você não obedecer, e você não praticar a palavra de Deus. A fé, ela é dinâmica. Muitas vezes, obedecer a palavra de Deus, ela requer da gente renúncia. Ela requer de mim e de você deixar o passado lá no passado. Quantas e quantas pessoas que estão na casa de Deus, na presença de Deus, e não deixam o novo de Deus entrar nas nossas vidas. O que Deus quer dar para mim e para você é o novo de Deus. Mas para isso nós temos que deixar o passado lá no passado. Tem gente hoje que anda no caminho do Senhor olhando pelo retrovisor, olhando para trás. Quando a gente dirige um carro, a gente, na maioria do tempo, você olha para frente. De vez em quando você olha no retrovisor. E a nossa vida com Jesus tem que ser assim. O nosso alvo é Cristo. Nós decidimos andar no caminho que se chama Jesus Cristo. Então nós temos que olhar para frente, para o alvo. Nós não podemos deixar, é o que a pastora falou aqui no começo, o passado de 2022, 21, 20, da nossa adolescência, quando a gente era criança, tomar conta das nossas vidas hoje. Que nós possamos olhar de vez em quando para o passado e ver: olha onde que eu estava e olha onde que Deus me colocou. Olha de onde eu vim e olha o que Deus tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Oh, mas eu ainda não estou vendo. Mas nós vivemos pela fé. Fé é certeza. Eu não estou vendo, mas eu tenho uma promessa na minha vida: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O tempo é de Deus. E muitas vezes, meu irmão, eu e você é a Bíblia que os nossos irmãos leem. Muitas vezes dentro da casa da gente, ninguém teve a oportunidade ainda de ouvir essa palavra viva e eficaz. Eles ouvem e eles veem essa palavra através da minha vida e da tua vida. Assim é na escola, assim é na faculdade, assim é no nosso trabalho, aonde nós estamos. Quais atitudes nós temos tido diante das situações?
E o que Deus quer fazer de mim e de você em 2003, que nós tenhamos atitudes verdadeiramente direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente resolver ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Não precisa abrir não, mas no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 13, diz assim: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Obedecer, guardar e fazer. Isso é dinâmica da fé. Quando eu olho para essa palavra que Deus ministrou aqui no meu coração, ela diz assim, que o homem prudente, ele escuta e pratica a palavra de Deus. E aí ele está edificando a casa dele sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, vem o dia mau, vem o dia ruim, vem a má notícia, mas aquela casa está edificada sobre a rocha. Quando nós temos a nossa vida, a nossa casa edificada sobre a rocha, Deus move no sobrenatural. Deus move na minha vida e na tua vida o impossível. O passo de fé tem que ser nosso. Quando Jesus chegou diante de Lázaro, ele estava enterrado e ele já fedia mal, fazia 4 dias que ele estava morto, Lázaro. Jesus chegou ali e disse: tirem a pedra. E aí os homens foram lá, tiraram a pedra e Jesus operou o milagre. Meu irmão, tirar a pedra é comigo e com você. Jesus, sendo Jesus, ele podia chegar ali e falar: pedra, sai daí, vamos, vai escorregando, 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 sai pedra. Lázaro, vem para fora. Mas não, Jesus disse para os homens: tirem a pedra. Isso quer dizer para mim e para você, quem tem que tirar a pedra, meu irmão, é eu e você. É que infelizmente nós, como seres humanos, muitas vezes a gente quer que Jesus tire a pedra e a gente faz o milagre do jeito que a gente quer, do jeito que é bom para a gente. Ah, não, é bom que aconteça assim, 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 maravilha, então eu que quero fazer. Não, meu irmão, tire a pedra e deixa Jesus operar o milagre. Oh, mas como que eu vou tirar a pedra? Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar. Aonde você estiver, que você tiver que tirar alguma pedra, Deus vai te revelar. Deus vai te mostrar. Porque Ele não é Deus para que minta e nem tampouco para que volte atrás. Então, meus irmãos, se nós quisermos sermos fortes até o final, nós, como estamos começando o ano aqui, firmes, fortes na presença de Deus, que cada dia desse ano Deus possa estar ministrando, a gente possa deixar o Espírito Santo de Deus verdadeiramente conduzir as nossas vidas. Nós precisamos aprender a andar na dependência total de Deus. Sabe por quê? Quando vier o problema, o vento contrário, o terremoto, o maremoto, aquela notícia ruim, a doença, o problema na família, o problema financeiro, você vai falar: eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu tenho crido. Deus proverá. Deus proverá. Como? Não sei. Mas Deus vai fazer. Porque eu sou amado de Deus. Porque eu vivo na dependência de Deus. Porque eu não adoro outro Deus além do Deus firme e verdadeiro que ressuscitou ao 3º dia. Então, meu irmão, nós passamos a viver na dependência do nosso Pai. Na dependência do nosso Deus. E aqui a palavra ainda diz sobre o homem que ouve a palavra de Deus e não obedece, e não pratica a palavra de Deus. Aí ele não tem
o alicerce. É como aquela casa que é construída na areia. E nós temos um exemplo muito simples, quando a gente vai com uma criança na praia, e aí a criança começa a fazer o castelinho ali na areia, e fica às vezes horas construindo aquele castelo. De repente a maré sobe, vem, passa em cima e derruba aquele castelo. Por quê? Porque não está edificado na rocha que é Jesus, porque não tem alicerce. O que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja é criando alicerce naquelas crianças que estão lá em cima, nos nossos filhos, nos nossos jovens e adolescentes. Quantos jovens e adolescentes que estão agora entregues à droga, à prostituição, à bebida, e os nossos jovens estão aqui edificando a casa deles, a rocha, essa casa espiritual, na palavra de Deus, no alimento de Deus, na vida com Deus. Mas de repente você está aqui nessa noite e fala: nossa, eu não tive a oportunidade que meu filho está tendo, que meu adolescente está tendo. Mas quando nós começamos a viver uma vida fazendo com que a dinâmica da fé seja um propósito de vida nossa, Deus vai criando esse alicerce. Deus vai mudando as atitudes da gente. Quando nós vivemos uma vida na dependência de Deus, Deus vai mudando a maneira da gente olhar, a maneira da gente pensar. A gente vai mudando, a gente vai sendo moldado, a gente vai sendo adornado pelo Espírito Santo de Deus. A única coisa que nós precisamos fazer é abrir o nosso coração e obedecer a palavra de Deus, e obedecer os ensinamentos de Deus, que são tão simples para a nossa vida, e saber que a gente é filho, filho amado, filho que Deus tem todo dia, tirando o fardo pesado das nossas vidas e colocando o fardo leve, colocando as palavras nos nossos lábios, nos dando novas atitudes. E de repente você olha e fala: nossa, parece que o quebra-cabeça está encaixando, parece que está dando tudo certo, parece que as portas estão abrindo, parece que a minha família está se rendendo ao Senhor, parece que os meus filhos estão firmes na rocha aí, parece que meu marido, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, parece que está melhorando. É o Espírito Santo de Deus trabalhando através da tua vida. Não é todo mundo, não é o mundo que mudou, é a gente que mudou. Sabe, naquele momento, às vezes, de uma discussão, a forma com que a pessoa fala, às vezes agredindo, machucando a outra pessoa, quando a gente vive na dependência do Espírito Santo de Deus, ele fala: peraí, não, fica quieto, não é agora, calma, tem a hora. Ele vai direcionando as nossas atitudes, a maneira da gente agir, a maneira da gente pensar, a ótica com que a gente vê as coisas. Gente, é muito importante também a ótica da fé. Quando Davi chegou diante daquele Golias, todo mundo que olhava para o gigante Golias, todo mundo tinha medo. O povo hebreu falava: não, eu não luto contra esse gigante, não, e já saía tudo correndo de medo. Davi olhou para o gigante e viu como um desafio para que o nome de Jesus fosse exaltado. Ele vem a mim com lança, com espada, com todas as armas que ele tiver, eu vou a ele no poder do nome de Jesus. E quando nós fazemos as coisas no poder do nome de Jesus, Deus opera o milagre. Quando nós vivemos, Davi era um menino que vivia na dependência de Deus. Ele estava lá no campo apacentando as ovelhas do pai dele e estava louvando, engrandecendo o nome do Senhor, tendo aquela experiência, eu e Deus, Deus e eu. E aí, quando ele esteve diante do gigante, ele falou: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A pedra ele atirou, a primeira pedra ele removeu. Quando Davi lançou
a pedra. A pedra caiu num único lugar. Aquele gigante desprezou o poder do nome de Jesus. E ele não abaixou a sua viseira. E a pedra de Davi acertou exatamente um único lugar que ele estava desprotegido. É o milagre, é o sobrenatural de Deus. Meu irmão, você que está hoje diante de gigantes na tua vida, de pessoas que têm te afrontado, de pessoas que têm afrontado o teu Deus, você que está aqui hoje, uma situação que aos teus olhos é impossível, entrega o teu caminho ao Senhor verdadeiramente, confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará segundo a sua verdade, segundo a sua vontade, segundo o teu poder. De repente você está aqui nesta noite e o teu casamento está destruído. De repente você está aqui nesta noite e a tua vida financeira está destruída. De repente você está aqui nesta noite ouvindo essa palavra. Meu irmão, minha irmã, creia no sobrenatural de Deus. Você está no lugar certo, na hora certa, obedecendo a voz de Deus. Lá em Gênesis, não precisa abrir também não, a palavra de Deus diz assim, Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E no versículo 4, partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Meu irmão, isso é obediência. Abraão, quando Deus chegou diante dele, falou: Abraão, sai, larga tua terra, larga tua parentela, larga tudo, eu vou te levar para uma terra, para a promessa tua, Abraão. Meu irmão, às vezes Deus permite que a gente passe por uma derrota, por um fracasso. Sabe para quê? Para Deus voltar a gente para o centro da vontade dele, para a gente voltar a gente no caminho que ele escolheu para a gente. Com certeza, se chegassem ali para Abraão e falavam: Abraão, mas para onde você está indo? Ele falava: eu não sei, mas o meu Deus vai me mostrar o caminho. Se alguém chegasse para Abraão ali e perguntasse: Abraão, mas você está levando uma comitiva aí junto com você, como é que você vai dar alimento para esse povo tudo, Abraão? Abraão ia falar: o meu Deus proverá. Amém. Abraão, mas essa terra que você vai estar indo aí, será que não está cheio de inimigo teu, que vai querer te derrotar, que vai criar contenda contra você? Eu não sei, mas o meu Deus vai pelejar por mim. Meu irmão, o que Deus quer de mim e de você hoje, saia dessa depressão, saia dessa opressão, saia dessa perseguição, saia para fora, deixa o passado ficar no passado, para de remoer aquilo que foi no passado. Nós não podemos escrever de novo o nosso passado, mas nós podemos hoje sim lançar sementes que vão nos dar a vitória, que vão nos dar o milagre, que vão nos dar o sobrenatural de Deus, que vai fazer com que eu e você dizemos: verdadeiramente eu tenho um Deus que peleja por mim, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que pode fazer o impossível nas nossas vidas. Tem momentos nas nossas vidas que nós não temos as respostas, mas nós temos o obedecer de Deus. Eu tenho certeza que o dia que o pastor Anderson começou a construir a igreja, se alguém perguntasse para ele: pastor, mas você vai começar uma construção numa época dessa? Eu tenho certeza que ele falar: eu estou só obedecendo, Deus proverá. Amém. Pastor, e os problemas que vão surgir, que já surgiram, que vão vir aí? Eu não sei, Deus vai me dar estratégia. Pastor, mas uma construção num cenário tão diferente, tão esquisito hoje, e aí? Deus proverá. Deus proverá. E assim será na minha vida e na tua vida. Quando Josué e Caleb foram
Moisés morreu e eles foram levando o povo para a terra prometida, eles não tinham todas as respostas.